À medida que avançamos no livro de Gênesis, a narrativa deixa cada vez mais claro que o pecado não ficou restrito a indivíduos isolados. Ele se espalhou, se aprofundou e passou a moldar o comportamento coletivo da humanidade. O capítulo 6 começa descrevendo um mundo em crescimento populacional, mas também em decadência moral. Os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e o texto menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Independentemente das interpretações possíveis sobre essa passagem, o foco do texto está no resultado. Uma sociedade que passou a agir sem limites, guiada pelo desejo, não pela obediência a Deus. Deus então declara que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem, porque o homem se tornou carne, ou seja, passou a viver dominado por sua natureza caída. Deus estabelece um limite para os dias humanos. Aqui vemos algo muito importante. O juízo de Deus não é impulsivo. Ele é precedido por paciência, advertência e limite. O texto menciona a existência de gigantes e de homens valentes, varões de fama. Isso mostra que aquela sociedade valorizava a força, poder e reputação, mas não caráter ou obediência. Em seguida, vem uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Não se trata apenas de atos errados pontuais. O problema agora é interno, constante, profundo. O coração humano se tornou fonte contínua de maldade. O texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Essa linguagem não indica erro da parte de Deus, mas expressa em termos humanos a dor divina diante da corrupção da criação. Deus não é indiferente ao mal. Ele sente, reage e age. Deus então declara que destruiria o homem, os animais e tudo o que havia na face da terra. Mas o texto imediatamente apresenta um contraste fundamental. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa frase muda completamente o rumo da história. Em meio a uma geração corrompida, Noé é descrito como justo e reto em suas gerações. O texto diz que Noé andava com Deus. Assim como Enoque, Noé vive em relacionamento contínuo com o Criador. Deus observa que a terra estava cheia de violência. A corrupção não era apenas moral, mas social. A violência dominava as relações humanas. Então Deus revela a Noé o que estava prestes a acontecer e lhe dá instruções muito detalhadas para a construção da arca. Aqui aprendemos algo essencial. Quando Deus decide julgar, Ele também providencia um meio de salvação. A arca não é ideia de Noé, é projeto de Deus. Cada medida, cada detalhe, cada compartimento é definido por Deus. Deus anuncia que traria um dilúvio para destruir toda a carne em que há fôlego de vida, mas faz uma aliança com Noé. Essa é a primeira vez que a palavra aliança aparece explicitamente no texto bíblico. Deus estabelece um pacto. Ele promete preservar Noé, sua família e os seres vivos que entrariam na arca. Noé recebe a ordem de levar pares de animais, macho e fêmea, para a preservação da vida. Também deveria armazenar alimento suficiente. O capítulo termina com uma frase simples, mas extremamente poderosa. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Essa frase resume o caráter de Noé. Ele não questiona, não negocia, não adapta. Ele obedece. O capítulo 7 começa com Deus ordenando que Noé entre na arca com toda a sua casa. Deus declara que viu Noé como justo naquela geração.
Mais uma vez, a salvação não vem da perfeição humana, mas da graça de Deus associada à fé obediente. Deus estabelece um prazo de 7 dias antes do início do dilúvio. Há um tempo de espera, um tempo de preparação, um último momento antes do juízo. Então começa a chuva. 40 dias e 40 noites. As fontes do abismo se rompem e as janelas do céu se abrem. As águas aumentam, a arca se eleva e passa a flutuar sobre a terra. O texto descreve com detalhes o avanço das águas, cobrindo montes, destruindo toda a carne que havia fora da arca. Homens, animais, aves, tudo que tinha fôlego de vida no seco morreu. A linguagem é forte, repetitiva, intencional. O texto quer deixar claro que o juízo foi completo. Nada escapou fora daquilo que Deus determinou preservar. Noé, sua família e todos os seres vivos que estavam com ele na arca permanecem vivos. E então, o texto afirma algo muito significativo. O Senhor fechou a porta da arca por fora. Isso mostra que a segurança da salvação não dependia de Noé, mas de Deus. Foi Deus quem selou, foi Deus quem garantiu. O capítulo termina dizendo que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. O mundo antigo havia passado. Um ciclo estava sendo encerrado. Ao final desses capítulos, somos levados a refletir profundamente. A paciência de Deus tem limite. O pecado coletivo gera consequências coletivas. Mas, ao mesmo tempo, a fidelidade de um homem pode preservar gerações. Noé nos ensina que andar com Deus em meio a uma geração corrompida é possível e que a obediência, mesmo quando parece estranha ou solitária, é o caminho da preservação da vida. No próximo vídeo, veremos o recuo das águas, a saída da arca, a aliança de Deus com a humanidade e o sinal do arco das nuvens, continuando fielmente a narrativa de Gênesis.